Epílogo. A pousada ficou em silêncio, e incontáveis olhos focaram-se em Ains. Desta vez, ninguém o obstruiu e ele se aproximou do estalajadeiro. Vocês. Os olhos do estalajadeiro e dos clientes da estalagem foram todos atraídos para a placa de metal em volta do pescoço de Ains. Em um tom casual que parecia que ele estava sorrindo, Ains disse: "Um quarto duplo." Depois de colocar a moeda de prata, ele pegou as chaves do estalajadeiro sem palavras. E assim, Ains entrou em seu quarto, onde dissipou sua magia e retomou sua verdadeira face. A placa de mithril em seu pescoço retiniu ruidosamente contra o pingente de leão da Nemeia. Ele havia explicado sua parte nas atividades da noite anterior no cemitério e recebera aquela placa de metal. A razão pela qual a pousada ficou em silêncio foi por causa daquela placa. Um homem que havia sido um aventureiro de cobre vários dias atrás agora havia subido rapidamente na hierarquia quando o viram novamente. Isso estava além de sua capacidade de compreensão. Sua reação honesta encheu Ains com um sentimento de superioridade, bem como de insatisfação. Em seu coração, ele esperava ser promovido ao posto de Orixalcum, mas só havia conseguido o posto antes disso. O que eles teriam feito se ele tivesse realmente obtido uma placa de Orixalcum? Ainda assim, essa não foi uma façanha totalmente impossível. Apenas uma pequena quantidade de pessoas sabia sobre este assunto. No entanto, quando ele narrou os eventos na guilda, as realizações de Ains foram verdadeiramente inacreditáveis. Embora ele pudesse ter sido elevado à categoria de adamantita imediatamente, isso não aconteceu porque Ains não tinha realizações anteriores e as investigações sobre o assunto não estavam completas. Portanto, a guilda decidiu ser prudente sobre isso. Em outras palavras, a guilda já pensava em Ains como igual aos dois grupos de aventureiros com classificação adamantita no reino. Além disso, com o passar do tempo, a história da batalha no cemitério, assim como o grande nome de Ains Momon certamente se espalhariam pela cidade. Isso ocorreu porque os guardas em fuga falaram sobre as façanhas de Ains. O plano tinha corrido tão bem que Ains não pôde deixar de sorrir. Não tinha corrido bem. Tinha corrido perfeitamente. Ains sacudiu a placa de mithril com um dedo, e então Narberal fez a pergunta em seu coração. Posso perguntar como devemos lidar com aqueles dois? Eles disseram que nos contatariam sobre a remuneração adequada. Narberal estava se referindo a Anfirea e Lizzie Bareari, os dois herbalistas. Ains já havia decidido como lidar com eles. Lizzie disse que pagaria tudo o que tivesse. Portanto, farei com que ela traga seu neto para a Vila de Carne. Ela fará poções para mim, não, para a grande tumba de Nazarick. Existem pessoas que podem fazer poções em Nazarick também. Por que você deve envolver especialmente essas formas de vida inferiores, peixes pênis, para fazer isso também? É porque eu quero uma nova fonte de energia. Narberal ficou pasma e não respondeu, então Ains continuou. Eu considerei que os ingredientes da poção podem secar, então é necessário desenvolver métodos de preparação de poções diferentes dos de Yggdrasil. Além disso, podemos ser capazes de combinar os métodos deste mundo e Yggdrasil, abrindo assim uma nova avenida de poder para nós. Afinal, podemos já ter ficado 600 anos para trás. Claro, vamos precisar avisá-la severamente para não espalhar os meios de fazer aquelas poções. Mas olhando para ela, parece que não será um problema. Ains lembrou da reação de Lizzie quando ele trouxe Anfirea de volta para ela. Ele já tinha curado os olhos de Anfirea, mas ele ainda estava apenas semiconsciente devido ao tremendo choque que recebeu. Mesmo assim, quando Lizzie soube que a vida de seu neto não estava mais em perigo, ela chorou copiosamente e jurou que pagaria a Ains o que havia prometido. Vamos deixar Lizzie de lado por enquanto. Há algo mais importante para cuidar. Ains lançou o feitiço mensagem e contatou Albedo. Ele tinha recebido a mensagem de Entoma antes, mas como ele não estava livre para falar antes, Ains só poderia dizer a ela para não se preocupar muito com as coisas. Depois disso, ele estava muito ocupado para falar. Depois que a mensagem conectada a Albedo, a primeira coisa que ela disse excedeu em muito sua imaginação. Ains-sama. Shaltear Bloodfallen se rebelou contra nós. Por um momento, ele não teve ideia do que essas palavras significavam. Depois que eles filtraram lentamente em sua mente, a reação de Ains foi como a de um idiota.